Meteorologia. Questões para a prova da ANAC de piloto privado de helicóptero. Dentre os elementos meteorológicos relacionados abaixo, indique aquele que geralmente mais reduz a visibilidade em um aeródromo. As opções são chuvisco, chuva, neve e névoa úmida. A resposta é chuvisco. O chuvisco é o elemento que mais reduz a visibilidade. A camada da atmosfera, que possui uma altitude média de 18.000 metros sobre o Equador, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos mais importantes para a aviação, denomina-se baixa atmosfera. Baixa atmosfera é sinônimo de troposfera, onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. A troposfera possui de 7 a 9 quilômetros nos polos, de 13 a 15 quilômetros nas latitudes temperadas e de 17 a 19 quilômetros no Equador. É na troposfera que ocorre o gradiente térmico. A camada seguinte à troposfera é a tropopausa, onde ocorre a isotermia, e ela possui de 3 a 5 km de espessura. Após há a estratosfera, com 70 km de altitude aproximadamente, onde se dá início à difusão da luz. Encontra-se a camada de ozônio, que filtra os raios ultravioletas. Em seguida, há a ionosfera, a 400 a 500 km de altitude, onde há o início da filtragem da radiação solar. E por último, a exosfera, que vai até 1.000 km de altitude aproximadamente. Confunde-se com o espaço interplanetário e é a mais rarefeita. Não exerce efeito direto de filtragem sobre a radiação solar. As trovoadas de linha de instabilidade, quando associadas às frentes frias, normalmente são mais perigosas. Coalescência é o processo em que se origina a precipitação. Coalescência é o processo em que duas ou mais partículas ou gotículas fundem-se, formando apenas uma única gotícula ou bolha. Em meteorologia, é um dos processos principais na formação de chuvas. As pequenas gotículas são arrastadas pelos ventos ascendentes e descendentes no interior de uma nuvem, colidindo-se e coalescendo-se. Quando as gotículas tornam-se muito grandes para serem sustentadas pelas correntes de ar, começam a cair em forma de chuva. Esse processo também acontece com outros fenômenos atmosféricos precipitantes, tais como a neve e o granizo. O ciclo hidrológico é, primeiro, evaporação, segundo, condensação, terceiro, coalescência, quarto, precipitação, e depois continua do início. Na verdade, não há uma ordem de início e fim, é um ciclo que vai se repetindo constantemente. Quando os valores das isóbaras diminuem à medida em que se afastam do centro de um sistema de pressão, tem-se um anticiclone. Cavado ou depressão ocorre nos sistemas abertos de baixa pressão. Isóbaras são linhas que unem regiões de mesma pressão, geralmente unindo regiões com diferença máxima de 2 HPa. Sistema fechado de alta pressão é onde temos um núcleo de alta pressão e diminuição da pressão à medida que se afasta do núcleo. Cavado ou depressão ocorre nos sistemas abertos de baixa pressão.
Isobras são linhas que unem regiões de mesma pressão, geralmente unindo regiões com diferença máxima de 2 HPa. Sistema fechado de alta pressão, onde temos um núcleo de alta pressão e a diminuição da pressão à medida que se afasta do núcleo. Já o sistema fechado de baixa pressão é o contrário. Temos um núcleo de baixa pressão e o aumento da pressão à medida que se afasta do núcleo. Sistema aberto de alta pressão. Temos um sistema de alta pressão no meio de dois sistemas de baixa pressão, também chamado de crista ou cunha. Sistema aberto de baixa pressão. Temos um sistema de baixa pressão no meio entre dois sistemas de alta pressão, também chamado de cavado ou depressão. Colo é quando há, ao mesmo tempo, dois sistemas de alta e dois sistemas de baixa pressão juntos. Neste caso, não dá para saber se o sistema é de alta ou de baixa pressão. No meio do colo, os ventos são fracos e bastante variados. Um anticiclone é uma região em que o ar se afunda vindo de cima e suprime os movimentos ascendentes necessários à formação de nuvens e precipitação. É o sistema de alta pressão. Por isso, bom tempo está normalmente associado aos anticiclones. Quente e seco no verão e frio com céu limpo no inverno. Uma área alongada de baixa pressão e aberta é chamada de colo. Crista ou cunha são do sistema aberto de alta pressão, composto por um sistema de alta e dois sistemas de baixa. Cavado ou depressão são do sistema aberto de baixa pressão, composto por dois sistemas de alta e um sistema de baixa. Colo é igual à associação de dois sistemas de alta e dois sistemas de baixa, em que ocorrem ventos fracos e variáveis. A nuvem em que se observa mais comumente o fenômeno halo é a nuvem cirrus stratus, que é uma cirrus de desenvolvimento horizontal. Indica estabilidade, formada por cristais de gelo, consistência fina, quase transparente. Não oculta o céu, não oculta o sol nem a lua. Consegue-se enxergar o céu por trás dela, e nela ocorre o fenômeno halo. Outros tipos de cirrus são a cirrus propriamente dita, também de formação alta, aspecto fibroso e alongado, indica ventos fortes, formada por cristais de gelo, não possui sombra própria, é branca e sedosa e de consistência fina. Outro tipo de cirrus é a cirrus cúmulus, é uma cirrus de desenvolvimento vertical, indica instabilidade, ela é branca, formada por bolinhas ou gominhos, também sem sombra própria, mas a única em que nós encontramos o halo é a cirrus stratus. Crista é uma região de altas pressões, sistema aberto. No solo, o altímetro de uma aeronave indicará a altitude do aeródromo, caso o valor inserido no instrumento seja referente ao QNH. O QNH é a altitude medida a partir do nível do mar. Se estou pousado em um aeródromo e meu altímetro está ajustado em QNH, marcará no instrumento a altitude em que ele está em relação ao nível do mar, ou seja, marcará a altitude que em que o autódromo está em relação ao nível do mar. QNE é a altitude pressão, altitude padrão ISA. QNE é a altitude pressão, altitude padrão ISA, que é de 1013 HPa, ou 29,92
polegadas de mercúrio. QFE é a altura da aeronave em relação ao solo. A previsão diária GAMET, ou GAME, deverá ser emitida para cobrir a camada entre o solo e o nível de voo a 10.000 pés, ou FL100. A GAME é uma previsão diária em linguagem clara abreviada para voos em níveis baixos, dentro de uma região de informação de voo ou subárea dela, preparada por um CMA-1. As previsões de área GAME deverão ser preparadas com um período de validade de 6 horas, iniciando às 0 horas, 6 horas, 12 horas e 18 horas UTC. As previsões de área deverão ser emitidas para cobrir a camada entre o solo e o FL100 ou até o FL150 nas regiões montanhosas, incluindo-se 2 seções. Seção 1, relativa à informação sobre fenômenos perigosos em rota, e seção 2, relativa à informação adicional que requeram os voos a baixa altura. A base da nuvem, codificada no METAR, é dada em termos de altura, ou seja, QFE. A nuvem do estágio médio, que indica turbulência, é a autocúmulos, que é cumuloniforme, portanto, é de instabilidade. As nuvens autoestratos também são de estágio médio, mas não indicam tempo instável, pois são estratiformes. O órgão responsável pela confecção do METAR é o EMS, Estação Meteorológica de Superfície. Já o responsável pela emissão do TAF é o CMA, que é o Centro Meteorológico de Aeródromo. E o responsável pela emissão da carta SIG-WX PROG é o CNMA, Centro Nacional de Meteorologia Aeronáutica. A região onde há condições adversas de tempo, tais como nuvens, cúmulos, chuva forte, vento forte, etc., são comuns no seguinte sistema de pressão: cavado.